Fala galera do sexto ano, o professor Rômulo pediu para eu gravar um vídeo falando um pouquinho sobre campo magnético, sobre magnetismo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio, dou aula de física aí no São João Batista e daqui a alguns anos a gente está se encontrando também. Então vamos lá. Aqui eu já fiz alguns desenhos que eu vou precisar para que a gente consiga entender direitinho o fenômeno magnético. Primeiro, esse cara que está aqui é o que nós chamamos de ímã. O ímã é o portador do campo magnético. Não existe uma característica própria da matéria que seria diretamente responsável por criar o fenômeno magnético. Então nós vamos entender que todo fenômeno magnético que a gente vai estudar seja criado, seja gerado por um ímã. Tudo bem? Percebeu-se com o tempo que o ímã ele poderia ter uma polaridade. Ele tinha duas metades diferentes. Essas duas metades poderiam ser chamadas de positivas e negativas, esquerda e direita, para cima ou para baixo, isso pouco importa. Não chamaram de positivo e negativo para não confundir com o fenômeno elétrico. Então o pessoal decidiu atribuir a essas polaridades o nome de norte e de sul. Um ímã sempre tem dois polos. E esses polos não têm nada a ver com a notação geográfica que é utilizada. Hemisfério norte, acima da linha do Equador, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Isso aqui não tem nada a ver a princípio com essa ideia. E uma característica interessante sobre o ímã é que se você vem aqui e tenta quebrar esse ímã, você divide ele em duas partes, esse pedacinho que era o polo norte, ele se reorganiza, ele se rearranja e se transforma num ímã menorzinho, norte e sul. O outro lado, que era o sul, vai fazer a mesma coisa, se reorganiza, se transformando num outro ímã menor. Então, nós dizemos que é impossível você separar os polos magnéticos de um ímã. Você pode continuar fazendo essa divisão até você chegar em dimensões bem pequenininhas. E você vai perceber que na menor estrutura da matéria que nós conhecemos, ainda existe um norte e um sul. Tudo bem? Dando sequência, outra característica interessante sobre um ímã. Você consegue perceber que ao aproximar dois ímãs, eles se atraem ou se repelem, dependendo da polaridade. Então existe um campo de força ao redor desse ímã. E esse campo, ele ajuda a gente a entender como essa força ela consegue atuar, como que o ímã ele consegue puxar um outro, como que ele consegue puxar um preguinho. Existe ao redor do ímã uma configuração que nós chamamos de linhas de campo. Eu vou mostrar para vocês também, vou pedir para o Rômulo mostrar isso para vocês, um vídeo provando a existência dessas linhas ao redor dos ímãs, tá bom? Essa configuração, ela é desse jeito que eu desenhei para vocês. Vocês podem perceber que essas linhas, elas saem do polo norte e elas entram no polo sul. Essa setinha, ela está indicando esse tipo de direção. Então, qualquer outro elemento que seja sensível ao campo magnético, quando ele entra nessa região, ele pode se sentir atraído ou pode se sentir repelido, certo? E depois de algum tempo de estudar o fenômeno magnético, o pessoal percebeu que o nosso planeta também possuía um campo magnético. O nosso planeta, ele se comporta como se fosse um ímã gigante. Aí nós vamos estudar um pouquinho como que é esse tipo de comportamento. Aqui está o planeta Terra, tá? Desenhei mais ou menos aí só para a gente ter uma noção, tá? Aqui está o planeta Terra e em volta do planeta Terra existem linhas de campo magnético que tem duas finalidades básicas. Uma delas a gente vai comentar hoje. O que foi interessante, que foi até meio irônico, engraçado, que o pessoal, quando descobriu e analisou o campo magnético do planeta Terra,
percebeu que ele estava orientado desse jeito. Ele estava saindo de baixo para cima. Ele estava saindo do sul geográfico e entrando no norte geográfico. E aí, nesse momento, você pode pensar que existe uma contradição do que eu acabei de falar para vocês. Porque eu disse que as linhas saem do Polo Norte e elas entram no Polo Sul. Aqui eu estou falando que é o contrário, que elas saem do Polo Sul e entram no Polo Norte. E por que não tem uma contradição nisso que eu estou falando para vocês? Porque a primeira coisa que eu disse é que esses nomes poderiam ser qualquer coisa que conseguisse exprimir ideias contrárias. Que esses nomes, norte e sul, que a gente usa do imã, não tem absolutamente nada a ver com a localização geográfica. Acontece que depois descobriram que o planeta tinha campo magnético. E que, na verdade, as linhas estavam vindo de baixo para cima. Só que ninguém imaginava, né, que o norte e sul, que era utilizado no imã, poderia acabar confundindo o norte e sul que a gente usa no nosso planeta. Então, magneticamente, é como se o nosso planeta estivesse de cabeça para baixo. Por isso, a gente coloca um adjetivo no polo norte do planeta Terra. A gente chama ele de norte geográfico. E aqui a gente chama de sul geográfico. Onde tem o norte geográfico é onde se localiza o polo sul magnético. Como eu falei para vocês, é como se tivesse um ímã dentro do planeta, só que esse ímã está ao contrário. O polo sul dele está aqui em cima, porque é onde as linhas entram. E o polo norte dele está aqui embaixo, que é onde as linhas saem. Tá bom? Então, no norte geográfico, encontra-se o polo sul magnético. Vou tentar escrever aqui em algum lugar, porque eu não tenho muito espaço. Sul magnético. Tenho que abreviar também por causa disso. Tá bom? Aqui embaixo, onde nós temos o sul geográfico, é onde saem as linhas. Ou seja, é o nosso norte magnético. Ok? Então, magneticamente, o nosso planeta ele está invertido. Tá? Nós estamos vivendo no norte magnético, enquanto o pessoal do hemisfério norte vive no sul magnético. Tudo bem? E um dispositivo muito antigo que é utilizado, né, para localização é o que nós chamamos de bússola. O que é a bússola, gente? É uma agulha que foi magnetizada, ela foi imantada, ou seja, ela tem o mesmo comportamento que um ímã. Nós costumamos representar a bússola desse jeito, e essa parte que fica pintada de vermelho é o norte magnético da bússola. Tá bom? E, gente, nós sabemos que no fenômeno elétrico e no fenômeno magnético, os opostos se atraem. Ou seja, o norte magnético da bússola será atraído pelo sul magnético do planeta, pelo oposto, não é isso? E o sul magnético do planeta fica no hemisfério norte. E é exatamente por isso que nós dizemos que a bússola aponta para o norte do planeta Terra. Tá legal? Bom, espero que isso aí tenha dado uma ajuda para vocês, tá? Não sei se ficou muito complicado, não sei se deu para entender. Depois vocês deem um retorno para o Rômulo, que ele vai conversar comigo, e qualquer coisa a gente volta a conversar. Tá bom, gente?